Isaías capítulo 58, eu acredito que você já abriu. Sabe, Isaías, ele profetizou num dos tempos mais desafiadores da história do povo de Judá. Você sabe muito bem que houve um período em que os reinos se dividiram, 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Era composto pelo reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era a tribo de Judá junto com a pequena tribo de Benjamim, e o restante, a tribo do norte, que era normalmente a tribo que sempre estava fazendo guerra com a tribo do norte, ou seja, Judá, foram os restantes, que no caso 10 tribos que sobraram. E o profeta Isaías, ele é chamado especialmente para profetizar para o reino do sul, ou seja, para Judá e Jerusalém, que seria ali a capital desse território. O momento em que o profeta Isaías é chamado é um momento conturbador, porque algumas coisas políticas estavam acontecendo, algumas situações que faziam com que o momento se tornasse muito dramático. Um desses é que, antes do profeta ser chamado, o reino da Assíria, não Síria, Assíria com A, ele estava crescendo, se multiplicando. Ali por volta do ano 800, ele sofreu um grande declínio antes de Cristo, né? Ele sofreu um grande declínio e depois de algum período, lá por volta de 745, antes de Cristo, melhor, o reino da Assíria começa então a ganhar poder novamente. Eles começam a conquistar as nações ao redor novamente. Eles começam a ter poder. E um desses alvos é Judá. Um desses alvos é Jerusalém, que está na mira da Síria para conquistar. Porém, a pergunta que o livro de Isaías vai fazer para o povo de Judá, em Jerusalém, é: que escolha vocês farão? Vocês escolherão ser fiéis a Deus, ou vocês vão se aliar politicamente à Síria para que ela não destruísse eles, não ameaçasse a existência deles ali? Ou vocês confiarão em Deus e esperarão no livramento dele? Essa é a pergunta que o livro de Isaías você vai ver entrelaçado no livro de Isaías, especialmente do capítulo 1 até o 39. Depois, o livro de Isaías é dedicado especialmente também, depois que há um livramento ali no período do rei Ezequias. Os irmãos conhecem muito bem a história. O anjo desce e livra o povo que estava sendo ameaçado. A Síria havia feito um cerco ali a Judá. Eles confiam em Deus nesse momento, e Deus livra eles. E aí depois, o restante do livro de Isaías, você vai ver Isaías profetizando de um futuro cativeiro que viria por parte de Babilônia. A pergunta que fica é: por que ainda há a chance, por que o profeta ainda continua profetizando sobre esse cativeiro? Afinal de contas, nos capítulos anteriores, ele não havia profetizado semelhantemente a isso, de que haveria um juízo, e realmente a Síria foi uma ferramenta, foi um juízo na mão de Deus para fazer com que o povo se voltasse a ele. Ela faz isso. E aí, quando o povo confia em Deus e a Síria é destruída, a Síria ela é repelida, ainda continua algo no coração do povo de Israel. Ainda permanece uma rebeldia no coração do povo, no coração melhor de Judá, especificamente aqui. É como se ele estivesse dizendo: bem, agora que Deus nos livrou, está tudo bem, nós sobrevivemos, ainda tem tempo, ainda temos culto, temos ainda os rituais, ainda temos o templo, que era uma grande glória para eles, o templo. Então nós chegamos aqui ao capítulo 58. E Deus ele mostra que o maior problema de Judá nunca foi a Síria. O maior problema era um coração distante
mascarado por religião. O povo havia sobrevivido ao inimigo externo, mas havia um inimigo que ainda vivia dentro do coração deles. Uma espiritualidade superficial, uma religião sem transformação, um culto sem justiça, um jejum sem arrependimento. Eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Isaías 58, ele não é um capítulo somente sobre o jejum, mas ele vai muito mais além do que isso. Aqui é um capítulo que faz a diferença entre o que é parecer espiritualmente bem, estar espiritualmente bem, e entre o realmente pertencer a Deus. Essa é a diferença que o capítulo 58 vai estar trabalhando. Vai dizer o capítulo 58 que há um problema interno no povo que é externalizado pelas suas justiças, ou melhor, pela sua injustiça, que eles achavam que era justiça para com o próximo especialmente. O capítulo, ele narra um problema espiritual que reverbera então na vida social do povo. É um problema aqui vertical e horizontal. No sentido vertical, porque eles buscavam enganar a Deus, e no sentido horizontal, porque eles buscavam oprimir o próximo, eles buscavam maltratar por dizer-se que estavam bem verticalmente com Deus, eles buscavam então agora agir com o próximo de maneira cruel e usavam a religião como desculpa para isso. É interessante porque nesse capítulo eles nitidamente é visto que eles se negavam a estender a mão para quem precisava. Era um povo que buscava os próprios interesses enquanto jejuava. Um povo que buscava não ser, mas apenas parecer santos. Essa então aqui é a problemática narrada no capítulo 58. Era um povo que se negava a estender a mão para quem precisava. E de fato nós vemos na Bíblia que o assunto da beneficência social é apresentada por toda ela. Não é um assunto vago, limitado a algumas porções da Bíblia, mas você vai ver em diversos momentos da Bíblia situações em que Deus faz questão de destacar a beneficência, o bem, a importância de se fazer o bem para o próximo. O próprio Jesus tanto pregou, como também curou. Dizem que ele mais curou do que pregou. Talvez, mas enquanto ele pregava, ele também curava. Ou eu posso colocar de outra maneira, enquanto ele curava, ele pregava. A ordem inverte. Primeiro Jesus atendia as necessidades mais profundas do ser humano e depois ele ofereceu o Evangelho. No Antigo Testamento, para você ter uma noção, Deus ele ordena que parte das colheitas do povo de Israel fosse deixada para os pobres, viúvas, órfãos, as pessoas desprezadas, os estrangeiros que viviam ali. Aqui em Isaías, Deus ele afirma que o verdadeiro jejum não é somente estar nesse estado de aflição, de completa negação do eu, mas é repartir também o pão com o faminto. É acolher o necessitado e socorrer o aflito. Vamos ler comigo? Depois dessa introdução. Leia comigo a partir do versículo 1. Vamos ler a passagem toda aqui e depois nós vamos pegar algumas lições aqui. Versículo 1 do capítulo 58 de Isaías: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui é Deus falando com Isaías. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus.
Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Amém. Por que eu li todo o contexto? Para nós já termos um panorama geral do que o profeta está querendo dizer. Então você já conseguiu localizar aí algumas ideias que o profeta está dizendo. A primeira coisa que nós observamos no versículo 1 e versículo 2 é que há aqui, impregnado na religião judaica, uma religião que se automutila sem transformação nenhuma. Porque esse povo, ele busca ter prazer nos dois mundos, o de Deus e o de Satanás. O povo, ele buscava praticar as obras da religião numa tentativa de agradar a Deus por seus atos, enquanto eles viviam uma vida de completo pecado, de rebeldia. Então, as obras deles eram uma tentativa de aplacar, entre aspas, a ira de Deus. Eu faço isso para que Deus não se irrite, para que ele fique calminho ali. É interessante que no verso 2 o texto diz que eles tinham prazer em buscar a Deus. Não é isso que nós lemos? Tem prazer em saber os meus caminhos, é o que o versículo diz. Mas isso é interessante, porque prazer estando em um estado pecaminoso, a pergunta é: como isso é possível? Porque eles diziam ter prazer, eles aparentavam ter prazer em buscar os caminhos do Senhor, em ir saber o que o Senhor queria para eles, mas ao mesmo tempo eles estavam em um estado de rebeldia, em um estado pecaminoso. Pecado consciente era o que eles estavam fazendo. Então, como que isso era possível? Tentando, ao mesmo tempo, praticando as obras da religião, mas ao mesmo tempo, com a outra mão, eles injuriavam, eles oprimiam o próximo, eles faziam obras que não correspondiam àquilo que professavam. Então a pergunta é: como? Como eles poderiam ter prazer em buscar a Deus nesse estado de rebeldia? Sabe, a grande questão é que eu posso sim estar em um estado de pecado consciente, mas ainda assim ter prazer em ir aos cultos, apenas encontrar os irmãos, mas não Cristo.
Posso ter prazer em apenas debater teologia, questões doutrinárias, chorar ao ouvir um belo sermão, me emocionar ao ouvir uma bela música cantada, mas ainda assim é uma som que reverbera, bate e volta. Não tem nenhum efeito. Faz chorar, mas não transforma. É bonito, mas só emociona. É interessante porque para eles era exatamente isso que estava acontecendo. Eles se emocionavam, eles faziam obra da religião, professavam santidade, mas eles estavam completamente perdidos. Então a resposta à nossa pergunta é: como é possível estar em um estado de rebeldia e ainda assim ter prazer em ouvir o pregador falando, ter prazer em estar envolvido nas obras de Deus, no meu cargo, na minha função? A resposta é uma busca equivocada. Por que uma busca equivocada? Porque o povo praticava as obras da religião a fim de conseguir algum favor de Deus. Eles queriam tudo que o mundo e o céu podiam oferecer, desejavam os privilégios da obediência sem assumir nenhuma responsabilidade. Era isso que eles queriam. Nós queremos o que Deus pode oferecer, mas não queremos seguir o que Ele pede. Queremos as promessas sem a entrega, as bênçãos sem a obediência, o céu sem a renúncia. E enquanto isso nos envolvemos em uma falsa sensação de espiritualidade que engana o coração. Cantamos, pregamos, frequentamos a igreja e defendemos a verdade, pensando em estar agradando a Deus, quando na realidade o nosso coração continua distante dele. Assim era o povo de Israel. Assim era o povo de Judá. Assim podemos ser nós também hoje. Enquanto tivermos uma busca equivocada de Deus, estaremos perdidos dentro da igreja. Essa religião que performa, ela se acha no lugar de exigir alguma coisa. No versículo 3 é dito que eles perguntam para Deus, eles se direcionam a Deus fazendo questionamentos. Senhor, por que nós jejuamos? Por que nós nos mutilamos, nos afligimos, nos humilhamos perante o Senhor, mas o Senhor não faz nada? Por que, Senhor? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou seguindo a liturgia. Essas pessoas performavam a aflição do jejum, faziam um teatro que mascarava a exploração imposta sobre os seus servos, os quais normalmente eram judeus que ficavam endividados e se submetiam àquela situação para quitar a dívida. E é interessante que eles gostavam de exibir a sua desfiguração por conta do jejum. Nós vemos isso, por exemplo, lá no Novo Testamento. Os fariseus gostavam de fazer isso. Eles pensavam que por suas angústias eles poderiam exigir algo de Deus. Parece que a moeda de troca é o quanto que eu sofro está condicionado, está proporcional melhor ao que eu vou receber. Se eu sofro muito, logo eu vou receber muito de Deus. Se eu sofro bastante, eu vou ter muitas bênçãos. Está totalmente equivocado. Elas confiavam nas suas obras. Elas esqueceram que a verdadeira religião leva à prática de obras justas. No século 13 e 14, havia um grupo de religiosos extremistas chamado os flagelantes. Os flagelantes, eles surgiram principalmente no período da Idade Média, período de trevas na cristandade, e eles acreditavam que poderiam alcançar o favor divino ao se mutilar, ao sofrer, ao passar fome, e através do sofrimento físico extremo, Deus olharia para eles.
E o contexto que eles estavam vivendo, eles entendiam que as tragédias da época, como fome, guerra e principalmente a peste negra, eu acredito que você já ouviu falar dessa doença, eram sinais da ira divina que caía sobre os pecadores e que por isso haveria de ter um preço a se pagar para que o pecado fosse perdoado. Era a rebelião da humanidade que estava causando tudo aquilo. Então eles faziam com que o seu corpo fosse um instrumento de penitência pública. E o que eles faziam? Olha que loucura! Esses indivíduos, eles caminhavam de cidade em cidade. Era um grupo que, quando chegavam na cidade, eles ficavam bem conhecidos, porque chamavam muita atenção pelos seus rituais. Eles passavam pela cidade vestidos de túnica branca, normalmente com cruzes vermelhas ao redor daquelas roupas. E quando eles daqui para cima andavam nus, da cintura para cima, eles ficavam cantando hinos fúnebres enquanto eles se chicoteavam violentamente diante da multidão. Obrigado, irmão. Os chicotes eram feitos de couro grosso e frequentemente tinham nas pontas pequenos pedaços de metal, osso. Em alguns momentos as chicotadas eram tão grandes que era preciso retirar manualmente os pedacinhos que ficavam cravados dentro da carne deles. Em certos momentos, eles se jogavam no chão em forma de cruz, permaneciam ali chorando, e depois eles retornavam à autoflagelação. Eles faziam isso durante 2 ou 3 vezes por dia, durante períodos que podiam durar mais de um mês inteiro. Interessante que muitos acreditavam que quanto maior fosse a dor, maior seria o perdão recebido de Deus. A população deles teve uma reverência, porque as pessoas olhavam para aquela multidão de gente se mutilando e viam praticamente como heróis. Eles estão salvando a pátria. Porque o erro desses homens era de que, na tentativa para expiar o pecado, eles tinham que se mutilar. E esse pensamento perdura até hoje nos nossos dias. Para que eu tenha um favor diante de Deus, eu preciso me mutilar, eu preciso sofrer. Nós pensamos que a nossa autoflagelação ela tocará o coração de Deus e nos fará conquistar o seu favor. Nós achamos que quanto mais nós nos desgastamos, sofremos ou nos punimos, maiores são as chances de sermos notados por Ele e garantirmos a nossa salvação. Preferimos carregar o peso da culpa nas costas a entregá-los na mão de Deus. Esse pensamento circunda até hoje ainda no nosso meio. Por que ainda circunda até hoje nos nossos meios? Porque parece mais fácil nós nos ferirmos, vivermos consumidos pela culpa e tentar pagar pelos próprios pecados do que negar o eu, do que abandonar o orgulho e confiar completamente na graça divina. É como se acreditássemos que Deus se impressionasse mais com a nossa dor física do que com a dor de um coração arrependido pelos pecados e pronto para confessá-los. Quando na verdade Deus não procura pessoas que querem se mutilar em nome da religião, mas Ele procura corações que estão dispostos a rasgar-se diante da manifestação da graça manifesta por Jesus Cristo. Amém. É isso que Deus quer, meus irmãos. Um coração rasgado, disposto a entregar a vida por Ele. Ele não quer o teu sofrimento. Ele não quer a tua automutilação. Isso é um engano satânico. No versículo 4 nós vemos uma religião que performa ocultar as suas más obras. Eu vou ler de novo. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo.
Então, essa religião que performa para ocultar as más obras, ela mascara intenções com rituais. As reais intenções do povo aqui estavam sendo mascaradas pelos rituais praticados por eles. Eles usavam o jejum para disfarçar os problemas que eles tinham com o próximo, causados por eles mesmos. Porque o texto diz, vocês jejuam, ou seja, o propósito do porquê vocês jejuam é para ficar arrumando rixa, contenda, e vocês ferirem o próximo com punho iníquo. Esse é o propósito. O jejum então seria uma ferramenta nas mãos deles para aliviar sua reputação diante de Deus. O povo, ele usava a religião como um antídoto imediato, tentando impedir que Deus olhasse para as suas transgressões. E se por acaso Deus olhasse para as suas transgressões, Ele veria na mão dos seus servos uma seringa de morfina carregada com suas obras, que eles tentariam injetar em Deus, a fim de aliviar a dor em seu coração causada pelos pecados do seu povo. Isso se chama justificação pelas obras. Isso é querer ganhar o favor de Deus pelo que fazemos, pela soja, pelo cargo na igreja, pelo simples sim, quando nos perguntam se estudamos a escola sabatina durante a semana, mas não estudamos nada, fizemos só para aliviar a consciência diante de Deus. Quando sábado de manhã estou bem vestido na igreja, mas à noite estou frequentando outros lugares, estou acessando sites proibidos, estou tendo conversas frívolas, conversas inadequadas. Porém, nessa mentalidade, tudo isso não será levado em conta. Para essas pessoas, isso não importa, no entanto que eu esteja fazendo ritual. No entanto que eu esteja envolvido em algo na obra de Deus, não importa. O centro do desejo do povo ao seguir o que Deus pediu já não era uma vida de santidade, senão um desejo egoísta diabólico de usá-lo apenas como um amuleto para cumprir seus próprios desejos, suas próprias vontades. Essa religião, ela fecha o céu, porque o texto diz que essas pessoas sabiam como a religião funcionava, elas entendiam bem a liturgia, o manual da igreja, elas sabiam tudo. Mas o versículo 4 diz que não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ellen White nos traz um texto muito interessante, que ela diz que se atendemos, falando sobre a persistência no pecado, e o fato de Deus não ouvir por causa disso, se atendemos ainda à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita. Depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência, poderemos crer que Deus atenderá às nossas petições. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É o mérito de Cristo que nos salva. Seu sangue é que nos purificará. Porém, nós temos uma obra a fazer para cumprir as condições da aceitação. Isso é, uma alma contrita. A pergunta é, mas por que Deus ele não atende a oração quando estamos em um estado de rebeldia consciente? Sabe o que eu percebo na Bíblia? Porque Deus ele quer salvar o indivíduo. Ele quer salvar o pecador, é por isso. Porque se a pessoa vê que Deus está concedendo tudo que ela pede, enquanto ela está em rebeldia, ela não vai mudar, ela não vai querer sair daquele estado. Ela vai querer permanecer da mesma maneira que ela está. Ela vai continuar do mesmo modo. É por isso que Deus ele permite em alguns momentos situações difíceis para que a pessoa desperte do seu real estado que ela está vivendo. Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 11:32 aos Coríntios, ele diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A disciplina, então, é um método divino para alcançar o pecador, tirá-lo do lamaçal que ele está e salvá-lo. É por isso que Deus fecha as portas do céu para esse povo. Porque quando o povo ele viola a aliança, ali também, Deus ele retira a sua proteção.
para que eles despertassem e voltassem para Deus. Esse povo também, no versículo 5, mostra que essa espécie de religião, ela distorce o mandato de Deus, porque Deus ele não queria o formato de jejum que eles estavam realizando. Porém, mesmo assim, eles insistem em agradar, eles persistem em agradar a Deus do jeito que eles achavam que era correto e que traria o favor de Deus. Eu finalizo agora e a questão que fica, se você esqueceu de tudo que eu falei aqui, é que não é o que eu faço que vai me promover diante de Deus. Não é minhas obras. A religião que Deus ele quer é uma religião que tem obras justas. É uma religião da prática, porque ela sofre uma reforma interna. Quando nós lemos o versículo 6, ele explica que este é o jejum que eu escolhi, que soltem as ligaduras da impiedade, desfaça das ataduras da servidão. E ele vai fazer uma lista aqui do que Deus ele queria. Então a primeira coisa é que a religião verdadeira ela sofre uma restauração, uma reforma interna. Quando o texto diz solte as ligaduras da impiedade, ele está dizendo para que a pessoa, o indivíduo, se desfaça de tudo aquilo que aprende ao pecado, que aprende à iniquidade, ao estado de rebeldia que ela está. Se desfaça disso imediatamente. Esse é o desejo de Deus. O verdadeiro jejum apresentado por Deus é o que muda a pessoa, que desfaz aquilo que aprende ao pecado, que a faz negligenciar suas próprias vontades e dedicar somente a Deus. A religião verdadeira é a que não oprime o próximo, mas cuida. De nada adianta eu cumprir o que é certo dentro da religião se o meu irmão do lado está em aflições e eu me escondo dele, que era isso que eles estavam fazendo. Se não cubro o nu e não dou pão ao que precisa. Mais uma frase de Ellen White diz: muitas pessoas que não pertencem à nossa fé estão anelando o próprio auxílio que os cristãos têm o dever de dar. Caso o povo de Deus mostrasse genuíno interesse em seu próximo, muitos seriam alcançados pelas verdades especiais para este tempo. Coisa alguma dará ou jamais poderá dar reputação à obra, como ajudar o povo indo ao encontro onde se acham. A religião verdadeira, então, é que Deus ele quer nos conduzir. Onde nós, como o versículo 8 diz, passaremos de um estado de trevas para a luz, pois o texto diz, romperá a tua luz como a alva. É onde seremos curados de nossos pecados, porque o texto diz, tua cura brotará no instante. É onde seremos obedientes a Deus, porque diz, a tua justiça irá diante de ti. É onde o Senhor estará conosco na nossa caminhada, porque o texto diz, a glória do Senhor irá diante de ti. É que se arrepende e muda. É a que Deus quer guiar todos os dias da nossa vida, porque o versículo 11 diz que o Senhor te guiará continuamente. Amém. Continuamente. Irmãos, para terminar, Deus, Ele quer que nós clamemos sim a Ele quando nós estamos em dificuldades, quer que sejamos prósperos, Ele quer que nós fazemos aquilo que é prazeroso e que é bom nessa vida. Porém, isso não vai acontecer enquanto nós não começarmos a perceber as necessidades do irmão do lado. Se o assunto do cuidado ao próximo não fosse tão importante, Jesus, ao anunciar a profecia da sua segunda vinda, teria apontado outro pecado ao descrever o juízo final àqueles que serão condenados à morte eterna. Mas ele não apontou outro. A pergunta que ele faz é relacionada ao serviço ao próximo, porque ele diz, onde vocês estavam quando tive fome, sede, estive enfermo e sem roupas? Onde vocês estavam? Se o assunto de apoiar o próximo não fosse tão importante, Deus não haveria dado os 10 mandamentos para serem obedecidos em duas direções.
uma direção vertical do homem para o Deus, e os outros 6 últimos mandamentos numa direção horizontal, do homem para o homem. Se não fosse tão importante estender a mão para o próximo, os heróis da parábola do bom samaritano teriam sido o sacerdote e o levita, e não o samaritano. Se o evangelho que eu e você cremos fosse apenas sobre chegar ao céu, meus irmãos, Cristo não teria passado tanto tempo curando feridos, alimentando famintos e acolhendo rejeitados. Cristo não teria tocado leprosos, sentado à mesa com pecadores. Qual é a religião que eu e você estamos adaptando, nós estamos aceitando? Talvez você hoje esteja vivendo em uma religião assim, desprovida de simpatia para com o próximo, enquanto tenta auto-se enganar com uma forma de religião para aliviar a consciência. E sabe, o meu desafio para você é que estender a mão para o próximo, como nós vimos hoje, é um ato de demonstrar, é um ato demonstrativo de que o indivíduo está realmente convertido. É claro que isso ainda não soma em nada para a nossa salvação, mas elas são resultado do que Deus operou na nossa vida. O desafio para nós essa semana, para mim e para você, é que você não precisa fazer algo extraordinário, você não precisa ir para outro país para atender pessoas necessitadas. Talvez o seu vizinho do lado esteja precisando de uma cesta básica e você não sabe. Então o desafio que Deus quer que nós façamos é que enquanto Ele não volta, nós olhemos sim para Ele, para as doutrinas, para os mandamentos, mas nós olhemos também para o próximo. Não esqueçamos, porque Ele também vai subir para o mesmo céu que nós.